povo! Bem-vindos a mais uma aula de História! Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, o Isaías, dê um oi para ele, e nós vamos mais uma vez caminharmos pelas aulas de História do Brasil, desse Brasil recente, esse Brasil nosso, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. Essa é mais uma daquelas aulas boas para você chamar a família para assistir junto, para conversar junto. Enquanto isso, aqueles recados. Vou te dar um tempinho para você mandar nos stories para a galera, avisar o grupo da sala, marcar nas redes sociais que tá começando a melhor aula. Enquanto você faz isso, nossos recados. Lembre-se, você que acessa as atividades pelo Classroom, clique na atividade obrigatória da aula de hoje. Faça os exercícios, conclua os exercícios, envie, garanta a sua presença e a sua avaliação. Você que responde o kit impresso da sua escola, responde as atividades no caderno, lembre-se de marcar com a sua escola o melhor momento para você levar com segurança as atividades e, claro, garanta a sua presença, garanta a sua avaliação. Ok? Combinado? Podemos começar nossa linda, maravilhosa aula de História! Bora, povo, começar nossa aula? Acorda, criança! Tá começando a aula de História! E para começarmos bem, o que nós aprendemos na última aula? Você se lembra? Bora relembrar então? Nós vimos na última aula sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, FHC. Tá lembrado? E nós vimos que ele foi reeleito em 1998. Primeiro presidente reeleito do Brasil após autorização de lei. Lembrou? E ainda você viu que o Brasil passou por várias crises internas e externas. E essas crises fizeram com que o governo tivesse que recorrer a empréstimos internacionais junto ao FMI, Fundo Monetário Internacional. E você viu ainda que o governo Fernando Henrique Cardoso também ficou marcado por programas na área social. Aliás, vamos voltar um pouco a esse tema na aula de hoje. Por falar em aula de hoje, o que nós vamos aprender hoje, professor? Ora, hoje nós vamos falar sobre o primeiro governo do presidente Lula. Então já vamos entrar aí nos anos 2000 na nossa história. E ainda vamos compreender como as políticas de transferência de renda influenciaram a sociedade brasileira. São os temas básicos da nossa aula de hoje, nossos objetivos para a aula de hoje. Ok? Aquecidos? Relembrou a última aula? Já sabe da aula de hoje? Já se preparou? Bora começar a melhor aula de todas. Ei, dá uma olhada nessa imagem aí para você que está enchendo sua tela. Isso, dê uma boa analisada. Você vê aqui, então, duas pessoas caminhando num cenário em casas de palafita, essas casas de madeira construídas sobre os rios. Essa cena aqui é da cidade de Altamira, no Pará. Então, aqui você tem uma cena dessa povoação, desse povoado lá em Altamira. Na primeira década dos anos 2000, houve grande redução dos índices de pobreza no Brasil. Houve redução. Porém, falta de moradias, saneamento básico, falta de alimentos, falta de acesso à saúde ainda são problemas presentes na nossa sociedade, mesmo com redução da pobreza. Pensando ainda nesse cenário, que é um ano de nós discutirmos nossas cidades, nossa realidade em anos de eleições municipais, quais são os maiores desafios na sua cidade? Você já conversou com a sua família? Já conversou com seus familiares, seus amigos sobre isso? Quais os problemas que a sua cidade ainda enfrenta hoje? Nós vamos tratar um pouco dos problemas macros do Brasil. E na sua cidade, quais são os maiores desafios? Boa oportunidade para a gente começar a pensar para resolvermos esses desafios. Ok? Refletimos um pouquinho? Reparou? A aula de hoje vai falar sobre realidade brasileira e muito do que você tem na sua realidade também. Para começar, aqui um mapa que mostra a eleição presidencial de 2002 no primeiro turno. Então, primeiro turno das eleições de 2002. Nesse primeiro turno, os mais votados foram Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, e o José Serra, pelo PSDB. Aqui o mapa eu te mostro os lugares em vermelho, aí onde o Lula foi vitorioso no primeiro turno. Em azul, aonde o José Serra. Aqui, em begezinho mais claro, onde o Ciro Gomes, também candidato, foi o mais votado.
E em amarelo, Antony Garotinho, um quarto membro nessa disputa e os principais votados no primeiro turno. Mas Lula e José Serra foram para o segundo turno. E no segundo turno, vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, com cerca aí de 60% dos votos. Ok? Ele foi, então, o primeiro líder operário eleito presidente do Brasil, conforme está ali. Primeiro líder operário eleito presidente do Brasil em 2002, para o mandato que se iniciaria em janeiro de 2003. Ok? Já percebeu que nós estamos falando de uma realidade muito próxima a você. Anos 2000 já chegamos. Cola na aula, hein? Ei, aqui você tem uma imagem do presidente Lula e o seu vice, José Alencar, subindo a rampa do Palácio do Planalto e de costas aí para a fotografia, o Fernando Henrique Cardoso, o presidente que entregaria a faixa presidencial. Essa foto, 1º de janeiro de 2003, o dia da posse, então, do presidente Lula e o vice-presidente José Alencar. Ele, aliás, figura importante nessa eleição. Ele, que era um empresário de Minas Gerais, ele serviu como um intermediador da candidatura do Lula com os setores mais conservadores e com os setores empresariais. Ok? Grava isso. A vitória ainda dessa chapa de oposição ao sucessor do Fernando Henrique Cardoso, o Lula era chapa de oposição ao governo do Fernando Henrique Cardoso, ela mostrou que a sociedade estava com uma insatisfação social. Essa insatisfação tinha basicamente 2 motivos: baixo crescimento econômico e, claro, o desemprego que nós vimos na última aula. Então, essa eleição deixou muito clara essa insatisfação. Então, a eleição de uma chapa de oposição ao atual governo que estava. Lula e José Alencar, aí subindo a rampa do Palácio do Planalto. Então, você tem uma construção em 2002 da candidatura do Lula e do José Alencar com mais moderação. O Lula abandonou um pouco o discurso radical de eleições anteriores. Lembre-se, ele já havia sido candidato em 1989, em 94 e em 1998. Mas agora com um discurso menos radical e com um vice mais alinhado a setores empresariais e conservadores. Então, você tem essa construção aí da candidatura do Lula, que acabou vitoriosa em 2002. Como foi, basicamente, o governo dele? Um resuminho básico para você, principalmente da área econômica. Olha aí. Ele foi, claro, favorecido, o governo dele foi favorecido por esse ambiente de estabilidade econômica, estabilidade dada pelo Plano Real. Então, aquela hiperinflação, inflação galopante de cenários anteriores, não existia agora com o Plano Real. Ainda, o governo Lula incentivou exportações, melhorando a balança comercial brasileira. Lembra? Vende mais, compra menos, mais dinheiro aqui dentro, balança comercial positiva. Ainda, a inflação permaneceu sob controle, o que vinha desde o início do Plano Real, em 1994. Ainda, suspendeu as privatizações. Lembra esse processo iniciado lá com o Collor, continuou com o Itamar e ganhou muita força no governo FHC? Foram suspensas no governo Lula e ainda houve um incentivo ao crescimento da produção industrial brasileira. A indústria brasileira teve um grande destaque aí. E reajustou o salário mínimo acima da inflação. Esse último item aumentou o poder de compra dos trabalhadores. Com a inflação sob controle e com o reajuste dos salários acima da inflação, os trabalhadores tiveram maior poder de compra. Então, que resultou em melhora da economia brasileira. Para a gente continuar aqui, ó, em cima do que a gente falou aí de crescimento da economia, essa tabela vai te mostrar isso bem claramente em números. Maior poder de consumo, claro, aqueceu as vendas no comércio e, claro, se o comércio vende mais, a indústria produziu mais. Isso tudo acaba terminando em maior índice de empregos. O desemprego diminuiu muito nesse período. Então, aumento de empregos e, claro, crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Então, o PIB brasileiro cresceu. A soma de tudo que o país produz em mercadorias, em serviços, tudo isso forma o PIB.
Se a economia está girando bem, com maior poder de compra, essa produção brasileira de mercadorias e de serviços, claro, aumentou. Veja na tabela, uma tabela produzida aí com dados do IBGE. Então você tem, no ano de 2006, o Brasil teve um crescimento do PIB de 4%, depois 6,1%, 5,1%. No ano de 2009, repara, uma queda de 0,1%. Nós vamos falar disso ainda na aula de hoje, na próxima. No ano de 2007 e 2008, o mundo passou por uma grande crise econômica, iniciada lá nos Estados Unidos, que se expandiu pela Europa e pelo resto do mundo. Uma crise que começou no setor bancário. Então, um grande banco dos Estados Unidos faliu, a partir daí desconfiança geral na economia, uma grave crise no mundo. Essa crise começou a atingir o Brasil em 2008 e atingiu em 2009. Mas repara que no ano de 2010, a economia voltou a crescer e a crescer em grande patamar. Então, o ano de 2009 o Brasil sofreu consequências da crise, mas voltou a crescer. Então você tem sim uma economia brasileira crescente. Reparou aí por esses dados do IBGE. Já que nós falamos tanto em PIB, tem quiz para você. Quando falamos em crescimento econômico, usamos informações sobre o PIB. Então, o que significa PIB? O que significa PIB? Você reparou que eu te entreguei a resposta durante a aula de hoje. Você que prestou atenção, tranquilo, facinho. PIB, Produto Interno Bruto. A soma de todas as riquezas, então, produzidas em mercadorias e serviços no país. Ok? Sempre falou em PIB, soma dessas riquezas, tudo que o país está produzindo. Continuando, falando sobre esse período do governo Lula. O governo que passou também a criar ministérios para atender a novas necessidades da sociedade, novos problemas que se apresentavam. Então tá aqui, ó, ao lado da imagem do presidente Lula, ao lado da imagem dele como presidente, a foto oficial, você tem ali, ó, que o governo dele criou novos ministérios, como o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Reparou? Então um ministério voltado para essa questão social do combate à fome. Ainda, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, outras duas questões muito importantes, necessidades do Brasil no início dos anos 2000, tratadas por secretarias especiais, tanto de atendimento às mulheres quanto de promoção da igualdade racial. Então, um governo aí nessa área social também atuando. Continuando. E o famoso programa Fome Zero, colocado desde o início como prioridade pelo governo Lula. O objetivo desse programa era garantir a todos os brasileiros uma alimentação adequada. E esse foi colocado como prioridade máxima no governo. O programa Bolsa Família, que foi parte do Fome Zero, fazia parte do programa Fome Zero, ele foi implantado no início de 2004. Então, o programa Bolsa Família, esse o mais famoso, você provavelmente já conhece ou conhece alguém que é beneficiado por esse programa, ou você mesmo, sua família. Ele teve como ponto inicial a unificação de 4 outros programas que já existiam do governo FHC. Então, o programa Bolsa Família foi a junção de 4 outros programas, como a gente tem ali, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Cartão Alimentação e o Vale Gás. Você está lembrado que a gente já até falou desses programas em aulas anteriores? Isso. Então aí houve a junção desses programas no programa Bolsa Família, ainda mantendo a vinculação à frequência escolar, ao desempenho escolar, ao atendimento à saúde, tudo isso aí unido num programa só, Bolsa Família. Falando sobre ele ainda, você tem a imagem aí de uma pessoa segurando o cartão do Bolsa Família, que provavelmente você conhece, já viu esse cartão. Ele é um programa de transferência de renda. E esse programa beneficia famílias pobres ou extremamente pobres. Ele exige que menores frequentem a escola, que esses menores estejam com a vacinação em dia e que, claro,
tem um acompanhamento médico e social, assim como já havia em programas anteriores do governo FHC. Ok? Então, assim, famílias que não têm crianças ou adolescentes em casa podem receber o benefício do Bolsa Família? Sim, se forem entrarem na categoria como extrema pobreza, o que o governo brasileiro entende como R$ 89,00 por mês de renda per capita. O que é isso? Soma toda a renda da sua família, o salário, e divide pelo número de pessoas que moram na sua casa. Você vai ter uma renda per capita. Se essa renda for de até R$ 89,00 por mês, mesmo sem crianças e adolescentes em casa, a família recebe. Se essa renda for de até R$ 189,00 por mês, R$ 180,00 por mês, aí tem que ter crianças ou adolescentes em casa, que a família recebe, entra na categoria como família pobre. Ok? Continuando aí. O programa ajudou a diminuir substancialmente o índice de pobreza no Brasil. Repara por esses números, como o programa ajudou a diminuir a pobreza. Você tem número, a porcentagem da população brasileira que estava na linha de pobreza. Repara que em 2003, 35% dos brasileiros se enquadravam como parte da pobreza no Brasil, como famílias pobres. Esse número em 2011 recuou para 18%. Ainda, você tem que em 2003, 15% dos brasileiros estavam em situação de extrema pobreza. Número que em 2011 se reduziu para 6% dos brasileiros em situação de extrema pobreza. Então você repara, você tem uma diminuição do número de famílias pobres ou extremamente pobres. E o Bolsa Família, sim, é parte aí dessa redução da pobreza e da extrema pobreza. Continuando, quanto aos efeitos do programa sobre a matrícula escolar, os resultados mostraram que o programa Bolsa Família aumenta a probabilidade das crianças beneficiárias de se matricularem nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, especialmente nas áreas rurais. Então, você tem aí um relatório, uma análise sobre o programa Bolsa Família feito, onde ele aumenta a probabilidade de matrículas e de frequência desses menores vinculados aí ao programa Bolsa Família. Pergunta: o que é o programa Bolsa Família e quais as exigências para ser beneficiário desse programa? Vai lá!
que é o programa Bolsa Família? Você conhece ou prestou atenção à aula de hoje no que nós conversamos? Ficou fácil responder. O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda que foi implantado em 2004 como resultado da unificação de 4 outros programas sociais que já existiam no Brasil: o Cartão Alimentação, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Lembra que nós já conversamos disso em outras aulas. A segunda parte: quais as exigências para ser beneficiário do programa Bolsa Família? Tranquilo, você respondeu. Para famílias pobres ou extremamente pobres, e ele exige que os menores frequentem a escola, estejam em dia com a sua vacinação e ainda tenham acompanhamento médico e social, exigências do programa, além das faixas de renda per capita que nós falamos. Ok? Tranquilo de responder? Facinho. E na área social? Na área social da educação, o que mais o governo fez? Vamos lá, você conhece esses 2 programas. O programa Universidade para Todos, ProUni, que foi implantado lá em 2005 ainda. O que é isso? Esse programa ele concede bolsas de estudos integrais ou parciais para cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Então, nas universidades privadas, particulares, então o governo concede bolsas integrais ou parciais, bolsas de estudos, para estudantes nessas universidades, nesses institutos de educação superior. ProUni. E ainda o SISU. O SISU, Sistema de Seleção Unificado, que foi criado em 2010. Se o ProUni são vagas em universidades privadas, o SISU seleciona alunos para instituições de ensino superior públicas, usando para isso o desempenho no Enem. Então, o SISU seleciona para universidades públicas com base no seu desempenho do Enem. Você conhece os 2 programas, muito provavelmente, são muito famosos e ainda em prática no Brasil, nessa área da educação. Continuando, denúncias de corrupção no governo. Em 2005, ocorreram várias denúncias de corrupção envolvendo dirigentes do PT, o partido do presidente Lula. A denúncia mais grave foi o pagamento de um valor mensal para deputados para garantir que eles votassem a favor do governo na Câmara dos Deputados. Esse esquema de compra de votos ganhou o nome de mensalão. O mensalão, que foi lá do ano de 2005, ele foi a julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2012. E ficou muito famoso à época a figura do juiz Joaquim Barbosa, o responsável aí pelo julgamento da ação do mensalão. Entre os condenados à prisão estavam importantes lideranças de vários partidos políticos brasileiros. Contudo, a aprovação do presidente Lula continuou alta. Foi um pouco abalada, mas continuou alta. Mas o escândalo do mensalão, então, colocou na cadeia, prendeu vários líderes de importantes partidos políticos brasileiros. Ok? Tarefinha para você continuar. A partir do que você aprendeu nessa aula e do que você já sabe, quais medidas foram tomadas no governo Lula para promover o desenvolvimento econômico e distribuição de renda?
Principais medidas para o governo aí para melhorar o desempenho econômico do Brasil. Lembra quais foram? A gente falou na aula de hoje. Olha lá. Apoio à produção industrial. Então, melhorou a produção industrial brasileira. Ainda, reajuste do salário mínimo acima da inflação. E esse reajuste acima da inflação deu aos trabalhadores um maior poder de compras. Então, um maior acesso às compras. E os trabalhadores, claro, passaram a consumir mais produtos, o que beneficiou a indústria, o comércio e o setor de serviços. Ainda, a criação do programa Bolsa Família, beneficiando aí famílias mais pobres também a terem o seu consumo. Então, medidas tomadas pelo governo. O governo também teve, como nós falamos no final da aula, a parte sobre a corrupção dentro do governo e essas várias denúncias. A mais famosa delas é do Mensalão. Acompanha comigo o texto. Favorece-se essa corrupção da ausência de reformas, da estrutura burocrática e, em alguns casos, do crime organizado. Os funcionários se apropriam do Estado, quer por meio das eleições, quer por meio dos cargos públicos, e o sistema de trocas, favores e tráfico de influência tornam-se recorrentes no meio público. O que foi o chamado esquema do Mensalão?
O que foi o esquema do mensalão, como ficou conhecido? Você provavelmente já sabia dessas informações, você conversou com a sua família, você prestou atenção na aula de hoje, muito bom isso aí. Então, mensalão era um esquema que envolvia membros do governo e parlamentares que, segundo as denúncias, o governo pagaria a parlamentares, a deputados, para votarem sempre a favor do governo na Câmara dos Deputados, e para isso então eles receberiam um valor. Esquema do mensalão. Continuando, você tem na sua tela a capa do jornal O Globo, do dia 28 de outubro de 2002, falando exatamente sobre a eleição de Lula como presidente do Brasil. Pergunta para você, quais fatores ajudaram na eleição do Lula em 2002?
nós falamos sobre todos esses fatores durante a aula de hoje. O primeiro deles, lá no comecinho da aula, havia insatisfação social com baixo crescimento econômico e com o desemprego. Ainda, o candidato a vice-presidente escolhido para essa chapa foi o empresário mineiro José Alencar, que funcionou como um intermediador com os setores empresariais e com os setores conservadores. E ainda, nós falamos, o discurso menos radical do que em eleições anteriores também favoreceram. Ok? Tranquilo? O que você aprendeu na aula de hoje, criança? Você viu que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil em 2002. Você viu ainda que a estabilidade dada pelo Plano Real favoreceu muito o desempenho de seu governo, aumentou empregos e melhorou o PIB brasileiro. Investiu em programas sociais como Bolsa Família, ProUni, Sisu. Ainda, houve sim denúncias de corrupção no governo dele, a mais famosa dela é do ano de 2005, conhecida como escândalo do Mensalão. Tudo isso você viu na aula de hoje e nós voltamos numa próxima aula para conversarmos mais sobre o governo Lula. Ok? Valeu pela aula de hoje, galera. Tchau!